Olá, eu me chamo Rafael Vanoli, sou acadêmico de odontologia da UniOeste e hoje vou apresentar o trabalho intitulado de A avaliação da resistência de união de uma resina composta após clareamento dental externo, que é um estudo in vitro. Ele foi um estudo realizado durante o PIBIC financiado pela CNPq e tem como seus autores Veridiana Camilotti, Júlio Eda Caturraide e o orientador Márcio José Mendonça. Bom, quando a gente fala de um escurecimento dentário, nós estamos falando de alguns fatores que podem ser intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, o nosso dente ele pode ficar mais escurecido em fatores intrínsecos quando o paciente já tem algum fator congênito ou faz algum tipo de uso de medicamentos, como por exemplo a tetraciclina. Em pacientes infantis isso é muito comum, principalmente no estágio de desenvolvimento dessas estruturas dentárias, que esse medicamento ele faz uma interação que acaba escurecendo esse elemento, ficando um pouco mais escurecido durante ali praticamente toda a vida se não for feito algum tipo de tratamento. Já os fatores extrínsecos são mais relacionados a uma dieta rica em pigmentos, ou seja, a alguma questão de ações mais corantes, mais escuros, como café, chá preto, e também alguma questão mais relacionada ao tabagismo. Mas onde esses pigmentos eles são acondicionados? Onde que eles ficam? Por que o nosso dente, então, fica mais escuro em algumas pessoas? Onde que ele fica menos escuro em outras? Qual é o tecido que armazena esses pigmentos? De uma forma mais brusca de ser falado, o nosso dente ele possui três tecidos. Seria o nosso esmalte, que é a parte mais translúcida, onde permite a passagem de luz, a nossa dentina, que é um tecido mais interior, onde ficam ali a parte mais escura, onde dá essa coloração desse dente, e a nossa polpa, que é o tecido mais vivo. Então, normalmente, o gel clareador, depois nós vamos explicar um pouco mais, ele faz a permeabilidade e a difusão para tentar atingir essa dentina, fazer a quebra desse pigmento, para conseguir uma ação clareadora. Só que isso traz alguns danos que depois nós vamos explicar um pouco mais, que é o que traz o objetivo do nosso estudo em relação a essa pesquisa desenvolvida. Bom, e a gente precisa também entender quais são os tipos de géis clareadores ou agentes clareadores utilizados. Quando a gente fala de clareamento, nós temos duas ações, clareamento externo e clareamento interno. Quando a gente fala de um tipo de clareamento interno, nós estamos nos referindo a quando utilizamos principalmente perborato de sódio, que é utilizado dentro da cavidade do dente e principalmente em dentes não vitais. Já quando a gente fala de um clareamento externo, é quando a gente está tendo a ação do gel clareador ou do agente clareador apenas na superfície externa, sem ser precisado ser inserido dentro dessa cavidade desse dente. Então, qual que é o problema desses tipos de clareador? O clareamento externo é utilizado para dentes com uma vitalidade, uma sensibilidade, até porque ele acaba tendo uma permeabilidade, uma difusão, e isso às vezes pode acabar ali interferindo e ficando alguns remanescentes desse tipo de gel clareador, que normalmente é a base de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, e esses remanescentes que ficam nessa estrutura, eles acabam fragilizando o esmalte após o tratamento, e isso impossibilita alguns tipos de restaurações imediatamente ao procedimento. Por quê? Porque esses remanescentes que ficam, eles impedem uma polimerização adequada da resina composta na estrutura do elemento dental. Por isso, esse trabalho ele buscou avaliar, a partir de uma resistência de união, utilizando essa máquina aqui que nós conhecemos como EMIC, para fazer um teste de resistência ao cisalhamento dessa resina composta, para tentar se padronizar ou observar como diferentes agentes clareadores agem dentro desse dente e qual é o tempo necessário de esperar para que seja feito um procedimento restaurador ali naquela região. E para isso foram utilizados incisivos bovinos, utilizando-se 10 unidades por cada grupo e por cada tempo utilizado. Esses incisivos bovinos foram seccionados à sua raiz, permanecendo apenas a coroa do elemento dentário, que após ser seccionado foi fixada em um tubo de PVC de 2 cm de altura e 2 cm de diâmetro, com uma resina polimerizzável acrílica, e esse corpo de prova ele ficou armazenado todos os grupos em 24 horas, 7 dias, 14 dias e 21 dias. O grupo G1 foi utilizado o gel clareador HP Max 35% e o grupo G2 foi utilizado o agente clareador a 40%, que é o Opalescence Boost da Ultradent. Ambos são à base de peróxido de hidrogênio e foi avaliado em cada grupo 10 unidades de corpo de prova pelo tempo de 24, 7 dias, 14 dias e 21 dias. Todos esses elementos dentários bovinos eles chegaram a uma cor A2 na escala a escala utilizada para avaliar a cor dentária na odontologia, que é a Vita, uma das escalas padrão ouro de utilização, e após isso foi utilizada uma resina Opus Book Fill, que é uma resina da FGM, utilizada então para colocar a partir de uns tarugos de 2 mm de altura e 2 mm de diâmetro, que nós já vamos explicar um pouco mais à frente.
E aqui nós conseguimos entender que cada tarugo desse daqui foi colocado em uma região apical, média e cervical para ver se havia diferença em relação a partes diferentes desse elemento dentário, dessa coroa onde poderia receber um elemento restaurador, uma resina composta, para ver se haveria interferência em diferentes áreas dessa região. Após isso, então, foram cortados com uma lâmina de bisturi número 11 para que ficasse apenas a resina e não tivesse interferência nenhuma dessa parte plástica que seria transparente para permitir a luz e a fotopolimerização dessa resina para que depois fosse colocado na máquina de ensaios, que é a EMIC, para ver como que ficaria aquela região, que seria como se fosse nessa foto aqui. Dessa forma, como resultado, nós conseguimos observar, a partir de uma análise estatística de um teste não paramétrico de Friedman a partir de ANOVA, com P menor que 0,05, de que uma análise intergrupos observou-se uma diferença estatística a partir de 24 horas, 7 dias, 14 dias e 21 dias. E quando nós falamos de uma análise intragrupos, nós tivemos uma diferença na maior parte delas em relação à análise de terços cervicais no mesmo grupo, para ambos desses grupos. Então, como nós conseguimos observar aqui nessa tabela dos resultados, nós observamos que as letras minúsculas numa mesma linha, elas acabam mostrando uma diferença entre essa questão intragrupos. E numa análise entre as colunas, tanto entre os grupos e os tempos, nós conseguimos observar uma diferença estatística em relação a essas letras maiúsculas. Como a gente consegue ver nesse primeiro grupo aqui, que essa diferença estatística apresenta A e aqui apresenta B maiúsculo, ou seja, ambas apresentam uma diferença estatística. Dessa forma, quando nós vamos observar na literatura, nós conseguimos ver que o estudo de Knife e colaboradores, a partir de uma análise de 3 concentrações diferentes de peróxido de hidrogênio a 3,5%, 20% e 35%, em uma análise de 7 dias após essa aplicação desses géis clareadores, observou-se que apenas na concentração de 3,5% não houve nenhuma interferência negativa na resistência de união do compósito resinoso, ou seja, da resina composta. Em relação à pesquisa de Marx e colaboradores, observou-se a partir de análise de 50 incisivos bovinos de que a ação de 2 agentes clareadores, um à base de cálcio e outro sem a base de cálcio, tendo como princípio ativo principal peróxido de hidrogênio na concentração de 35%, não houve diferença significativa entre nenhum dos dois após 7 dias, ou seja, ambos apresentaram o mesmo resultado negativo em relação à resistência de união dessa resina composta nesse período de 7 dias. Já o estudo de Persiano analisou um outro tipo de gel clareador, que é a base de um princípio ativo de peróxido de carbamida, a uma concentração de 37%, ocorrendo em não só uma aplicação, mas em 3 sessões. Cada sessão aplicada após 7 dias, e após isso foram colados brackets ortodônticos para ser feita análise após 7 dias. Então, com uma aplicação, não houve nenhuma interferência na resistência de união dessa resina composta. Contudo, após 2 e 3 sessões, houve uma resistência negativa, ou seja, o composto resinoso acabou não aderindo de uma forma adequada e não aguentou durante essa cavidade, principalmente por conta de alguns remanescentes que tem dessa reação desse peróxido. E uma outra análise, ele mostra uma diferença de aplicações dos géis à base de hidrogênio de 20% a 38%, também comparando com o peróxido de carbamida a 37%. E isso observando a resistência ao cisalhamento. Nesse estudo aqui, observa-se após 24 horas e teve-se como conclusão de que todos eles, conforme vai se aumentando a concentração, independente se é peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio, observou-se uma queda na resistência de união ao cisalhamento. Então, nesse estudo aqui também se comparou, conforme vai se aumentando a concentração de peróxido, em um curto período de tempo, diminui-se a resistência ao cisalhamento. Por isso, a partir de análises tanto de discussão quanto em resultados dos nossos estudos encontrados, nós concluímos de que, conforme a maior concentração de peróxido de hidrogênio, menor é a resistência ao cisalhamento, principalmente quando o procedimento restaurador ele é realizado logo de imediatamente, ou seja, 24 horas após, não obtendo nenhuma diferença significativa, estatisticamente falando, no período de 21 dias. Ou seja, é recomendado, então, aguardar 21 dias para que seja feito um procedimento restaurador após ser feito, então, o procedimento clareador. Assim, encerro agradecendo a oportunidade e expondo as referências utilizadas para embasar o trabalho apresentado e fico aberto agora a questionamentos e perguntas que forem necessárias para esclarecer qualquer tipo de dúvida.